Sexta-feira, estamos começando mais um podcast Café em Prosa, nosso podcast que é voltado aqui para o setor de cafés especiais, sustentabilidade, produtividade, qualidade e também para inclusão social. Vamos conversar hoje, então, sobre um projeto muito legal. Quem vai conversar comigo, contar um pouquinho dessa história é o Marcelo Vota. Ele já está aqui conectado comigo. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pelo espaço e espero que tudo corra bem, eu consiga transmitir a mensagem da forma mais correta, porque o que a gente está fazendo é bastante importante, não só para o mercado do café, mas acreditamos aí para todos os outros mercados, né? Legal. Marcelo, vamos lá então. Eu quero começar o nosso podcast hoje te conhecendo um pouquinho mais. Conta um pouquinho da sua história, como é que o café entrou na sua vida, deixa a gente te conhecer um pouco. Bom, obrigado. A minha história é longa, né? Assim, eu mesmo tenho 37 anos de vida, então sou relativamente jovem ainda, mas a história com o café, ela começa há 4 gerações, né? Eu sou a quarta geração, então começa há 3 gerações atrás, com o meu bisavô. Se não me engano, ele nasceu em 1900 e ele começou como exportador de café. Não somos produtores, assim, meu avô chegou a ter algum trabalho, uma fazenda nesse caso, mas eles sempre foram industriais, né? Então, assim, meu bisavô ele começou essa exportadora, infelizmente não deu muito certo, tinha bastante dívidas até, né? Assim, ele infelizmente faleceu em um acidente de avião, e isso, o meu avô, quer dizer, o filho dele, tinha 22 anos, mais ou menos, 21 para 22, muito jovem, cheio de dívida, então ele já estava trabalhando no mercado de café, inclusive eu coloquei na nossa mídia social um dos vídeos que ele fala sobre essa história de quando ele começou a, a trabalhar com café. Ele era ainda, não era um adulto ainda, tinha mais ou menos uns 17 anos quando ele começou a atuar, e ele pagou essas dívidas, foi grandioso no café, continua sendo. Meu avôzinho tem 96 anos hoje em dia, e o café ele não é só o ofício em si, mas as relações, né? E o pessoal de antigamente do café, ele entendia isso mais do que o pessoal, a molecada de hoje em dia, vamos falar assim. O Sim. café, ele é, ele é o ofício, ele é a profissão de você entender bem, tecnicamente falando, dos pormenores ali, né, do que se trata um café fino, como que faz para torrar, como que não faz. Só que as relações são muito importantes. Então, é claro que uma pessoa que buscava, como meu avô, como meu bisavô, como até meu pai, inclusive, buscavam essa honestidade nas relações, essas relações mais claras, pessoas, amizades, né, pessoas que de fato aí fossem contribuir para o que eles estavam fazendo, né? Assim, essas parcerias não eram nunca baseadas numa uma coisa, vamos ver assim, política. Elas eram muito baseadas no coração deles, no que eles acreditavam, entendeu? Então eles eram pessoas muito genuínas, sempre foram, todos meus familiares. Então essa paixão começa com não só o que eles fizeram no café, como também o que eles transmitiam para as pessoas, para os membros da equipe deles, entendeu? Então, isso se resulta num trabalho bastante digno, bastante interessante. Como fala, meu avô foi muito bom, muito importante no que ele fez, né? Ele chegou a atuar como membro da diretoria da nossa Associação Comercial de Santos, foi diretor da Dantas Heimer, da Cocan, e
assim, mais recentemente teve a trajetória do meu pai, porque ele também, né, vamos falar assim, também surfou nessa questão da... Ele também foi corretor de café, mas o café mudou muito desses 10 anos para cá, né, especialmente. Então, com a questão na internet, com a questão do café especial, os pequenos produtores, mudou tudo, né? Então, eu sou de Santos também, então isso também colabora para essa paixão acontecer, porque eu vivi o universo do café desde que eu era pequeno. Eu sempre brinco, ao invés de ir para a praia, de ir para os lugares bonitos e tudo mais, não que não fossem bonitos, mas eu ia para a fazenda de café. Eu brincava no cafezal, né? Nos cafeeiros. E aprendi, né? Viajei muito, assim, em viagem de férias de colégio, por exemplo, quando eu era adolescente, com o meu pai, né? E a gente ia para esses lugares, né? Com o sul de Minas, a gente chegou aí até a Chapada Diamantina, no caso, e foi aí que começou. Eu tive uma trajetória interrompida por uma lesão cerebral, porque eu tive um cisto cerebral, e eu tive que tirar, e aí eu tive essa lesão. Foram 2 cirurgias bastante sérias, bastante invasivas, e aí eu fiquei convalescente por muito tempo, e eu fui me recuperando graças ao quê? Ao nosso café. Parece clichê, né? Sim. Parece uma coisa até fantasiosa, mas não é. É que, de fato, o café ele tem a neuroplasticidade dele, e eu também, como eu tinha essa ligação afetuosa com o café, e não somente técnica, eu fui conseguindo me aprimorar e voltar a trabalhar, a falar, a conseguir dialogar por conta das experiências com café e das pessoas que eu estava aos poucos retornando a conversar, a tratar. Aí depois de eu ter me recuperado muito bem, né, fiquei com algumas sequelas, mas no começo eu saí de cadeira de rodas sem conseguir ver e falar direito do hospital, então, né, consegui melhorar bastante. E agora é isso. Eu tinha uma pequena operação no Rio Grande do Sul. Foram mais ou menos de 12 a 13 anos, mais ou menos, de uma pequena operação na fronteira com o Uruguai, que eu morava. E eu decidi enveredar essa operação para a pessoa com deficiência, uma vez que eu tenha me tornado uma pessoa com deficiência, entendeu? Sim. Mas vi que dentro do mercado pós-Covid era uma questão era bastante difícil você atuar comercialmente e ter uma vantagem comercial, né? Porque realmente tem bastante gente no mercado, tem bastante empresa. Agora, mais do que nunca, você tem uma efusão de possibilidades, de lugares no Brasil que estão plantando café de altíssimo padrão. Então, você tem um monte de café. A gente não consegue beber tanto café assim. A gente não consegue ser pequeno em meio a tantos grandes, especialmente com uma deficiência. E aí eu comecei a pensar, estava tão difícil, mas talvez exista uma forma. E aí eu comecei a pensar, porque se eu sair se eu conseguir evoluir bem, eu vou querer trazer isso para a pessoa com deficiência, porque eles que precisam ser treinados, capacitados, tecnicamente falando, precisam ser essa palavra da moda, né? Não tem a palavra melhor para isso, mas eu vou usar, empoderados. Então, eles precisam, né, sentir que eles fazem parte do mundo mesmo, do Brasil, que eles têm um possível poder de compra, que eles têm um possível habilidade para ser explorada, no bom sentido, ou desenvolvida por um meio comercial. E se eles não têm aptidão para entrar no mercado, por que não criar um mercado para eles, entendeu? Porque o mercado Tá.
existe, infelizmente, não é exatamente acessível na maior Uhum. parte dos casos. Basicamente, eu tentei explicar, contextualizar, acredito que vocês conseguiram entender. Então, o Marcelo, o café inclusivo, ele chega para profissionalizar essas pessoas com deficiência e deixá-los aptos para trabalhar com café, é isso? Isso, exato, não é para Tá, entrar no mercado de trabalho. para entrar no mercado. E aí a gente está Não, não, falando de não, não é barista. para entrar. Oi, desculpa. Não, pode concluir. Não é para necessariamente entrar no mercado de trabalho. É Tá. para a pessoa estar apta a trabalhar com café. E, na verdade, estar apta a trabalhar, né? O que o café é, logicamente, com todo cuidado, porque ele não é só uma ferramenta, mas ele é uma ferramenta de inclusão. E a partir dessa capacitação técnica que a pessoa tem, ela pode desenvolver uma série de outros ofícios correlacionados com o café. Então, por exemplo, a gente treina baristas. Só que dentro do Uhum. barismo, você pode se desenvolver mais para atender os clientes, você pode entrar mais na parte dos bastidores da feitura desse café, né? Você se interessa, por exemplo, se você imagina uma cafeteria, mas você quer estar um pouco mais nos bastidores, porque você não tem muita prática com as pessoas, você não é tão extrovertido. Então, cada qual tem a sua característica. Infelizmente, desculpa, essas características são invisibilizadas porque não se tem um ofício de fato, né? Não se leva muito a sério a pessoa que de fato quer trabalhar. Então, eu brinco, mas é uma verdade, porque eu tem algumas coisas que eu sei que são meio polêmicas, mas eu tomo a liberdade de falar porque eu falo com conhecimento de causa. Eu vi isso acontecendo. A maior parte do trabalho que é feito para essas pessoas é uma coisa meio que ou operacional, ou de cunho operacional, assim, numa empresa, por exemplo, um almoxarifado, um estoque, alguma coisa assim, ou uma coisa para inglês ver, sabe? Um trabalho muito assim, vamos fazer aqui uma feira artesanal, entendeu? E Sim. não se espera que essa pessoa tenha qualidade naquele artesanato, entendeu? Eu não estou dizendo, eu estou generalizando, é claro, mas estou dizendo que em linhas gerais é isso que acontece. E a pessoa, ela tem um vídeo importante de uma pessoa com síndrome de Down que fala assim, no Dia Internacional da Síndrome de Down, ela falou isso. Logo, você espera que eu não seja capaz de fazer, logo você não me incentiva a fazer. Então, eu não aprendo a fazer e também não faço. Então, o que eu estou fazendo é realmente saber, acreditar que eles são capazes, capacitá-los tecnicamente falando, não humanamente, porque eles são super capazes humanamente, a questão é capacitá-los tecnicamente, Uhum. e daí sentir que eles têm uma habilidade, uma aptidão, eles têm uma limitação, então conseguir fazer esse pupurri e entender que, como qualquer profissional, eles podem se desenvolver, né? E também, claro, em se tratando de deficiência ou comprometimento clínico mesmo, assim, de saúde, dar oportunidade e fazer com que eles se sintam capazes, realmente faz muita diferença aqui, ó. A pessoa se Sim. sente realmente capaz, se sente apta a transitar, a falar. Então, ela desenvolve a oralidade dela se ela não tem isso muito desenvolvido, porque isso tem a ver com estímulo, entendeu? E assim, para tudo isso que eu estou falando, regado a café. Então, o café ele é muito especial, né? Ele é um convite ao bem-estar. Você toma um café, você convida alguém para tomar um cafezinho, você convida uma pessoa que você gosta, né? Ou pelo menos vai ter um momento prazeroso. Muito dificilmente a gente liga o momento do cafezinho com uma coisa que é meio desagradável. Então, Sim. por que não um convite à inclusão? Entendeu? Então, nesse meio do caminho que eles estão
se desenvolvendo como se capacitando como baristas, como também industriais do café, como também garçons de café, como barman, né? Assim, que Sim. faça drinks relacionados com café ou com outras coisas também que se relacionam. Cozinheiros, chefes de cozinha que possam utilizar o café ou para fazer, ou confeitaria para fazer doces, ou para fazer algum tipo de acompanhamento com salgados, né? Assim, e daí para mais. Assim, eu hoje presto esse auxílio técnico, vamos falar assim, para deixar não só o café, como todo o universo que compõe o serviço de café melhor, eu entrego isso para um Belatute Café, que é uma cafeteria cuja primeira dona com síndrome de Down é dona. Então, eles estavam com café de menor qualidade e tudo mais, e eu comecei a conseguir. Eles estavam já se engajando com as pessoas com deficiência, e eu falei, por que não, né, também ajudá-los, né? Então, assim, o que eu faço é entregar para essas pessoas, quem está fazendo, vamos lá, vamos conversar comigo, vamos ver o que é possível fazer na desenvoltura do café, enquanto matéria-prima, enquanto torra, enquanto também método de extração, e também serviço, de uma forma geral. Também a parte visual, né? Como que isso vai ser apresentado? Se ele for apresentado de uma forma artesanal, você entende, né? Essas pessoas vão continuar vendo o trabalho da pessoa com mais deficiência, mais artesanal, mais assim, uma coisa relacionada à brincadeira, entendeu? Então, Sim. Então é muito mais do que isso, entendeu? Se a gente ajudar e der apoio para eles fazerem tecnicamente todo o processo e conseguirem entender que eles são capazes disso, a gente consegue entregar dentro do mercado, aí no caso, mercado do café e o mercado consumidor, algo muito maior do que simplesmente entendeu? Uma brincadeira. Sim. Marcelo, como é que essas pessoas fazem para participar do projeto? Eu acho que primeiro existe uma conversa comigo, tá? E uma conversa com os membros do projeto. Mas Tá. primeiramente eu sempre faço essa conversa inicial para ver em que nível de se a pessoa tá interessada em participar ou não. Às vezes é uma coisa que ela não sabe exatamente do que se trata o projeto. É possível. Então a gente tem que conversar e aí a gente vai entendendo se a pessoa tá interessada em desenvolver, está interessada em trabalhar pontualmente ou está interessada em entregar alguma coisa, por exemplo, voluntariamente. Por exemplo, existe agora uma intersafra, daqui a pouco está chegando o café, a gente tem interesse em fazer parcerias com empresas de uma forma geral. Então, empresas desde que vão fornecer para a gente um café, matéria-prima, né? Matéria-prima capaz de entregar o serviço de café inclusivo, né? Essa questão que a gente procura ser um café mais acessível, a gente procura que seja um café de alto padrão, né? Um café fino, pelo menos, né? Então, a gente vai tratar de café fino para café especial, mas a gente não vai ser a gente vai provar esse café, a gente vai torrar ele de uma forma que ele possa agradar gregos e troianos, que ele possa ser também acessível, né? E a gente vai se aliar a empresas, por exemplo, que tenham interesse em trabalhar a questão da diversidade, da inclusão da pessoa com deficiência, mas também a diversidade como um todo, porque a pessoa com deficiência também fala para diversidade. Ela também pode fazer, pode falar para ela, pode ter uma pessoa que tem uma cafeteria, por exemplo, e uma pessoa com deficiência, e essa pessoa com deficiência vai chamar esse público mais diverso, vamos falar assim. Então, as pessoas podem se aproximar por diferentes motivos, entende? Se elas só querem saber do que se trata, né, eu posso
também, a gente pode também conversar, elas também podem participar de eventos abertos que a gente faça, né? Mas se ela de fato quiser formalizar a sua presença, eu acho que demanda um tempo, claro, ela conhecendo, ela sentindo como é que funciona como é que funcionam os eventos, né? Alguns eventos abertos, outros fechados, como eu falei. Aí ela se formaliza aí como um membro do projeto. Ou se ela quiser, um voluntário do projeto, que não é a mesma coisa. Existem membros que eles são capacitados tecnicamente para, eu sempre enfatizo tecnicamente, porque capacitado só tecnicamente. E essa pessoa pode ser remunerada num evento que ela já tiver, né, à vontade com a máquina de café, por exemplo, a fazer um café de qualidade e receber por isso, né? E a gente faz um apoio, às vezes a pessoa não consegue fazer muito bem, a gente vai conseguir dar um suporte para ela com barista que tenha mais tempo de casa. Então, é bem interessante como esse trabalho mais colaborativo e mudar um pouco essa história do holofote para um ou para outro, ele funciona muito bem quando a gente vai falar de pessoa com deficiência. Então, tem a ver com como que a pessoa quer se engajar, entendeu? Uhum. E qual é o canal de contato para falar com vocês, quem se interessar? Pode entrar no nosso Instagram, né, Tá. que é Projeto Café Inclusivo, @Projeto Café Uhum. Inclusivo. Então é fácil, ele também, a gente procura que ele seja acessível também, né? Sim. Existe um site que a gente ainda tá desenvolvendo ele, mas ele já existe, que é o www.estudiosobrecafés.com.br, porque aí ele vai englobar outras coisas também, né? Também a operação de máquinas, porque a gente não costuma entregar, vamos dizer assim, esse expertise dos profissionais que também trabalham, que também tem profissionais que trabalham em conjunto com o projeto, na questão das máquinas, na questão da operação. Só que a gente não costuma entregar isso para uma empresa qualquer, entendeu? Uma empresa que Uhum. esteja alinhada, a gente vai fazer um trabalho em conjunto, né? Como teve o caso da LT2, como teve o caso de várias, desculpa, como teve o caso de várias empresas que se interessaram, ou às vezes, por exemplo, tem o caso da ESA, cujo diretor chegou a nos receber, ele tem um filho com deficiência, então ele tem vamos dizer assim, essa sensibilidade, e aí ele entende, ele abre espaço para a gente, e a gente vai tentar dialogar com essa empresa. No caso da ESA, foi para a finalidade do São Paulo Coffee, do Festival Santos Café. Então, a gente Sim. participou do Festival Santos Café, tendo o apoio, no caso, como eu falei, da ESA, também da Comexim, foi muito importante para a nossa ida, para o acolhimento dessas pessoas todas que estavam lá. A gente estava mais ou menos em 15 pessoas, numa cidade diferente, então a gente também teve o apoio do IBIS para tomar, por causa do café da manhã, então todos eles puderam tomar um café da manhã, estarem bem alimentados para Uhum. para participar do evento. Então teve o caso da Comexim, da Isa, e também teve o Café Serra Morena, que foi também muito importante, que também é da Baixada Santista, nessa nossa ida para uma outra cidade, com um grupo não tão pequeno assim. Então a gente procura fazer a coisa funcionar de uma forma paulatina, mas também bem feita, entendeu? Sim. Muito bom. Marcelo, gostaria de te agradecer por você ter arrumado um espacinho aí na agenda para participar aqui no nosso podcast. Você tem o meu contato, da Andressa, tendo qualquer novidade, entre em contato com a gente, converse que a gente vai aí propagando as boas iniciativas e ajudando como a gente conseguir ajudar. Muito obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer enorme. Tchau, tchau. Até mais. Portanto, estivemos aqui com o Marcelo Volta, que falou com a gente em nome do projeto Café Inclusivo. Anota aí, então, @café
Projeto Café Inclusivo, segue o pessoal lá no Instagram, porque é um projeto que vale muito a pena, é aquilo que eu sempre falo, né? A cafeicultura do Brasil, ela é mais do que tudo feita de propósitos, né? E a gente mostra aqui, então, mais um projeto que dá muito certo e que se todo mundo andar junto de mão dada, a gente com certeza consegue resultados ainda mais significativos, positivos e ajuda e inclui ainda mais gente nessa nossa cadeia, nesse nosso setor, que é de fato assim um universo de oportunidades e que a gente ainda tem muito para explorar, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol, Audiência e Companhia. Até semana que vem, tomem bastante café.